Então fala você que se conecta comigo aqui no canal Vasco Connect, eu sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer informação, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, acione o sininho de notificações, faça parte comigo dessa nova história de falar do Vasco, seja membro do canal aqui também e nos ajude a crescer mais e mais aí, continuar crescendo na realidade, porque não é fácil, somos mais de indo para 38 mil inscritos já. Muito bacana. Gente, deixar uma notinha aqui para vocês. Há uns dias atrás, aliás, há uns 2 meses atrás, eu trouxe aqui no canal, e isso é sério, que o Vasco estava fechando um patrocínio milionário para a camisa, um patrocinador master. Beleza, negociou com a Betano, conseguimos trazer o nome da Betano, não foi fácil, não é fácil, é muito difícil, são negociações complexas para você trazer de primeira. Tá certo, o clube tem que guardar as 7 chaves por conta de outros clubes, atravessadores, não sei o que e tudo mais, beleza. Aí, na última semana, eu apurei e trouxe aqui que o Vasco estava negociando com a Crefisa, quando realmente estava negociando com a Crefisa e mais 2 empresas, eram 3 no total. Aí, beleza, eu alimentei o assunto Crefisa porque era empresa que o Eduardo tinha um nome aqui, certo? Beleza? A tendência do ser humano é falar, você falou que estava fechando com a Crefisa e fechou com a Pixbet. Beleza também. Meu Deus, eu fui o canal aqui, graças a Deus por isso, e não fico me gabando, trouxe aqui que o Vasco estava negociando por 2 vezes, eu recebi a informação que o Vasco negociava um patrocinador master para a camisa, um patrocínio milionário, para o Vasco sair dessa situação. Agora é difícil descobrir quem são as empresas. É fato, assim como o time negocia com jogadores. Tá certo? Então, eu não quero... Olha, eu falei, eu anunciei. Tá bom, eu trouxe, galera. Alguns reconheceram, falaram, Eduardo, fica tranquilo, cara, tá doido? Você, cara, deu em primeira mão que o Vasco negociava. Agora você tá trazendo mais uma vez, vou entrar no assunto agora. O Vasco negocia, seria a Nike. Aí, a Nike fez uma proposta para patrocinar a camisa do Vasco. É grana, gente, é grana. A capa é muito bonita, eu gosto muito da camisa da capa. Mas a Nike faz uma oferta, a Adidas faz uma oferta, a Umbro faz uma oferta com a grana maior, o clube vai. Eu também, se tivesse uma empresa, se eu fosse uma empresa, eu faria o mesmo. Eu preciso ver o que é melhor para o canal Vasco Connection. Então, se eu tenho um patrocínio maior, uma verba maior, eu consigo investir mais na minha empresa. E é assim o nosso Vasco. Parabéns aos envolvidos que fecharam com a Pixbet em plena pandemia, tá? Não é um patrocínio bananada, não. É um dos maiores patrocinadores do Brasil, de um clube no Brasil, tá certo? A BMG pagava cerca de 4 milhões para estampar a marca na camisa do Vasco, quando ela paga lá 8,5 milhões, 8 milhões e meio para o Atlético Mineiro. E o Vasco já superou o Atlético Mineiro aí. Já tira por aí. Um dos maiores patrocínios do Brasil. Então, o torcedor vascaíno, o que a Crefisa queria fazer com o Vasco era patrocínio. O tipo de investimento que ela faz no Palmeiras não é só patrocínio. Era o que a Unimed, por exemplo, fazia no Fluminense. Tomava conta. Tá certo? Com o Vasco seria diferente. Seria uma empresa patrocinando o Vasco. Tá certo? Com a Betano não fechou por quê? Porque a Betano queria garantias e que o Vasco ficasse subiria para a primeira divisão em 2022. Essa é a realidade. Eduardo, mas não o Vasco não deu essas garantias? Não, nem eu daria. Isso é futebol, o Vasco poderia perder, vai subir, porque essa certeza nós temos.
é o nosso coração. O Vasco sobe, tá certo? Mas não tem como um ser humano, um profissional, falar, não, o Vasco vai subir sim, eu te dou totais garantias, não sei o quê. Não vai fazer, não vai fazer. Nós somos seres humanos, nós podemos errar, tá certo? É um contrato sério, importante, envolve o Vasco. E muita gente triste com isso. Gente, peraí, essa empresa, ela é do Nordeste. O Vasco foi para o Nordeste fazer jogos e os caras ficaram impressionados. É um site de aposta, né? É uma empresa de apostas. Então é muita grana. Agora, vamos entrar no assunto aqui, camisa, vamos entrar no assunto de outros patrocínios. O Vasco fez um planejamento de captação, né? Então, começou essa competição sadia entre as empresas que querem patrocinar o Vasco. Agora entra a questão da camisa. Ah, Eduardo, quem é? Olha, a Nike sempre teve interesse em patrocinar o Vasco. Aí chegam as informações que a Nike fez oferta. Não quer dizer que a Nike vai fechar, assim como eu falei lá atrás. Assistam os vídeos que eu falava da Crefisa. Assistam. Falaram para mim assim, você cravou a Crefisa em momento algum. Eu trouxe em primeira mão que o Vasco, repito, negociava com patrocinadores. E faz assim com a camisa, faz assim agora, hoje o patrocinador do Vasco tem ali atrás a TIM, e de repente a Claro chega, oferece uma grana maior, quero colocar minha marca na camisa do Vasco. Vai fechar. Se oferecer uma grana maior, vai fechar. Se a Nike oferecer uma grana maior, vai fabricar o uniforme do Vasco. Essa é a realidade e tem que ser assim. Eu tenho que torcer para o melhor, para o Vasco. O Vasco não tem só diretoria, não. O Vasco tem que pagar jogadores, o Vasco tem que pagar funcionários, o Vasco tem que cuidar do Complexo de São Januário, o Vasco tem que cuidar do seu centro, dos seus 2 centros de treinamento, porque o Vasco tem um da base, um dos profissionais. O Vasco tem que cuidar da sede da Lagoa Rodrigo de Freitas. O Vasco precisa contratar jogadores. Envolve muita coisa. O Vasco é grande demais. Demais. Então, eu torço sempre, eu falo isso aqui sempre falei isso aqui, pelo melhor pelo Vasco. O melhor para o nosso Vasco. Tá certo? Então, mais 2 ou 3 notícias vindas aqui do canal. Em momento algum, eu tive reconhecimento, cara, de pessoas importantíssimas do campo jornalístico. Eu tive esse reconhecimento e muito obrigado a todos eles. Inclusive do Maurício Ribeiro aqui do canal Vasco Connection, participa aqui da Rádio Onda Mix, comentarista. Ele falou, você tá triste com alguma coisa envolvendo isso? Você tá doido? Esse é o campo jornalístico, Eduardo, funciona assim. E parabéns pelas informações. Aí eu falei, tranquilo, valeu. Beleza, então, galera, esses são os assuntos envolvendo aí os futuros novos patrocinadores do Vasco. Eu queria entrar agora no assunto, rapidinho, dos meninos ontem. Ontem nós transmitimos aqui Vasco e Flamengo em São Januário pelo primeiro jogo das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Vasco venceu a equipe do Flamengo por 2-1 num jogaço em São Januário. O Vasco classificou contra o Santos e tal. Gente, estrela do MT brilhou, o MT não estava bem no jogo. O Juninho entrou bem, voltando de contusão no segundo tempo. E o Vasco venceu por 2-1. Joga na Gávea agora na próxima semana e de repente passa para as quartas de final do campeonato contra o Flamengo. Muito forte também a equipe do Flamengo na base. Jogadores do profissional desceram para disputar esse jogo, tanto de um clube quanto do outro, certo? As meninas ontem venceram também por 2-0. Então, assim, parabéns. Nós vamos transmitir, nós temos um projeto aqui, eu espero, a Rádio Onda Mix, o projeto maravilhoso, magnífico, não é fácil. Nós estamos também nesse plano de captação, colocando empresas aqui dentro. A Argentina Hotel é o nosso primeiro parceiro agora, tá? Nós somos pioneiros nas transmissões
dos jogos do Vasco e da categoria do Vasco, viajando com o Vasco. Depois chegaram outros. Respeito, tem espaço para todo mundo, é normal essa competição. Mas nós fomos o primeiro e eu me orgulho disso, eu tenho esse orgulho comigo. Tá certo? Então, torcedor, se inscreve aí no canal. Eu espero tenha esclarecido aqui. Se não, também, parabéns ao Vasco por tudo que vem fazendo. Eu não estou aqui para torcer por diretoria A, B, C ou D. Quer dizer, eu torço pela boa administração. Eu torço para que o Vasco dê certo. Eu quero ver um Vasco maior, um Vasco melhor. É por isso que eu torço pelo Vasco. Tá certo? Então, se inscreve aí no canal mais uma vez, se eu não estou insistindo mesmo, insisto, dá aquela moral, compartilha aí com seus amigos, juntos pelo Vasco, juntos com o Vasco e juntos nós somos mais fortes, beleza? Beijo no coração de todos e saudações vascaínas.